Que Deus abençoe toda a igreja em mais 15 minutos para o meio-dia. No programa anterior, nós falamos sobre o casamento. Falamos um pouco sobre o apóstolo Paulo, quem foi Paulo, e a sua carta à igreja de Corinto, capítulo 7, ele aconselhando os casais, também nos aconselhando neste tempo presente. Nós falamos sobre o capítulo 1, que ele diz, ora, quantas coisas que me escreveste, quer dizer, que eles fizeram essa pergunta para o apóstolo. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aí no versículo 2 ele diz, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem a seu próprio marido. Agora o versículo 3, porém, quero mencionar aqui, ele diz, para evitar a prostituição. Observe bem, para evitar a prostituição é o casamento, é a forma correta, aprovada por Deus. Versículo 3, ele mostra a responsabilidade que cai sobre as costas, os ombros, tanto do esposo como da esposa. Ele diz, o marido paga à mulher a devida benevolência, e são os deveres, que inclusive eles estão contidos aqui na própria Escritura. Ele refere que o homem que ama sua esposa está amando a si mesmo, e assim vice-versa. Agora observe bem, a mulher paga ao marido a devida benevolência, e aí seria muito importante um comentário sobre as benevolências, fazendo assim mais conhecidos os deveres e as obrigações que ocorrem com aqueles que são casados. Por isso que é uma mudança. Todo jovem, quando assume compromisso matrimonial, ele sofre uma mudança de comportamento, porque agora ele tem uma esposa e futuramente filhos, agora ele é cabeça de um lar. Ele tem na responsabilidade dele uma esposa e futuramente seus filhos. Diz aqui, o marido pague a devida benevolência. Da mesma sorte a mulher ao marido. Essas benevolências são os deveres que devam ser cumpridos. Mas nós vamos falar hoje sobre a escolha de um jovem escolhendo uma jovem para ser a sua futura esposa. Nós chamamos o namoro, não é verdade? No parágrafo 46 da mensagem Escolhendo uma Noiva, o nosso profeta diz assim, agora, se o espiritual ou o natural é um tipo do espiritual, sempre o natural é um tipo do espiritual. Então, a escolha de uma noiva no natural é um tipo da escolha de uma noiva no espiritual. Parágrafo 46. Parágrafo 47, vocês depois querendo ler aí em sua casa, o profeta diz, agora, é uma coisa séria quando vamos escolher uma esposa. Veja, é uma coisa séria quando vamos escolher uma esposa. Um homem, o profeta diz, porque os votos aqui são até que a morte nos separe. Então, não é um compromisso de brincadeira, né, meu irmão? Compromisso de casamento é seríssimo, seríssimo. Pense bem, até que a morte os separe, nos separe. Aí o profeta diz, assim
que deveríamos manter isto. Veja bem, e vocês fazem esse voto perante Deus de que só a morte os separe. Isso aqui é um voto que o jovem não assume simplesmente perante um público que é a igreja. Não, perante Deus, até que a morte os separe. Então não é até que venha uma luta tal, até que aconteça, não. Até que a morte os separe. E assim que deveríamos manter isto. E o profeta diz, vocês fazem esse voto perante Deus, de que só a morte os separará. Só a morte. E penso que devíamos, segue, um homem em sua mente correta, que esteja planejando um futuro, ele devia escolher essa esposa com muito cuidado. Com muito cuidado. Vocês observem bem o cuidado que ele precisaria ter, com muito cuidado. Aí o profeta diz assim, tome cuidado com o que você está fazendo. Tome cuidado com o que você está fazendo. É uma mulher escolhendo um esposo ou aceitando a escolha de um esposo, devia tomar cuidado com o que está fazendo. Tanto o moço como a moça tem que tomar muito cuidado com o que está fazendo. Estou entendendo? Muito cuidado. Por isso é até que a morte os separe. Então, tem que ter cuidado. Veja bem, muito cuidado com o que está fazendo. Especialmente nestes dias, nesse tempo em que estamos vivendo agora. E o profeta diz, um homem deveria pensar e orar antes de escolher uma esposa. Então, são duas coisas. Pensar e orar. Vocês estão entendendo? E eu penso hoje em que tem havido tantos casos de divórcio agora, e ele cita até o seu país, os Estados Unidos, e citando que estava liderando o mundo em casos de divórcio. Quer dizer, um país cristão já estava sendo campeão em divórcio. E se nós não tomarmos cuidado, a igreja também. Por isso, nós não vamos deixar de investir na vida dos jovens e os pais também apoiando o ministério. Por quê? Porque nós não queremos uma situação tão triste de dois evangélicos lá no tribunal se divorciando. Meu Deus, nós não cremos num Deus que transforma. Nós não cremos num Deus que opera milagres e maravilhas. Veja, e este país, profeta americano, ele diz assim, nós lideramos o resto do mundo. Há mais divórcios aqui do que em qualquer outro lugar essa nação. O que supõe ser considerada uma nação cristã. Que degradação nosso tribunal de divórcios. Eu penso que a razão disto é que os homens se afastaram de Deus
e as mulheres se afastaram de Deus. Bom, o que precisa mais acontecer no namoro é oração. É oração. Nós verificamos, parágrafo 49, o profeta diz, nós verificamos que se um homem orasse e uma mulher orasse a respeito do assunto, não somente olhasse para um par de olhos, ou ombros grandes e fortes, ou algo assim, ou alguma outra atenção mundana, mas olhasse primeiro para Deus e dissesse, Deus, este é o teu plano. Aí sim, evitaria os divórcios. Mas esse é o conselho que o profeta dá a você, jovem, a você, moça, a você, rapaz. Orasse, e não ficasse preso somente na afeição, mas orasse. E às vezes ocorre de que a pessoa nem quer saber, não quer orar a respeito daquele assunto, mas é necessário. Veja bem, o profeta diz no parágrafo 50, eu penso hoje que há tanta deslealdade, exatamente como na escola, em tudo. Então, se há um tempo que mais você precisa orar, o jovem, é quando está conversando com a moça e planejando um futuro casamento, ou seja, o período de namoro. Eu até dei um conselho aos pais que ter muito cuidado. Nós já falamos isso em programações anteriores, que a moça, sua filha, eu também sou pai, tenho 3 filhos, e nós temos uma sabedoria em tratar os nossos futuros genros, nossas futuras noras. Você sabe disso, que hoje está assim. Isso é um problema que está acontecendo e eu estou observando isso. Porque a Bíblia diz que a mulher deixa o pai e a mãe, não é isso? E une-se ao seu esposo. Agora o que está acontecendo? Eu estou observando isso. Uma boa parte dos casamentos que nós temos feito e realizados aqui, em vez da moça vir para a casa do rapaz, os dois já vão para a casa do pai, do sogro. Se é um rapaz, aí a mãe não quer se desligar da filha e fica fazendo promessas. Não, muda aqui para a minha cidade que nós vamos fazer isso, fazer... E a vida é difícil mesmo. Mas eu creio que quando os jovens se casam, nós temos que assistir ali o nascimento de uma família, o início de uma família, e eles conquistarem a sua economia e conquistar a sua estabilidade financeira, e esse jovem mais tarde ter uma história. E geralmente isso é tirado. Se o pai da moça tem bens financeiros, já fica pensando, ela gostou do rapaz, mas ele é um simples funcionário. Em vez de ajudá-los na liderança dele, termina arrastando aqueles jovens para debaixo do teto do papai e da mamãe, e a mamãe não vai mais desligar da filhinha, e logo começa a intervir na vida dos dois, não é isto? E qualquer probleminha, a filhinha vai lá no ouvido da mãe, e ela já condói da filha. Olha, quando isto começa a acontecer,
Olha, não tem como você pensar boas coisas no amanhã desses jovens. O profeta nos deixa um exemplo. O profeta, no seu casamento, você lembra que seu sogro era um funcionário, eu creio que era de uma ferrovia, e eles tinham uma vida saudável. Mas você lembra que o profeta e a esposa dele moravam num quartinho. E eles olhando, eles nadarem lá, não é isso? Então você tem, jovem, o casado tem pelo menos 2 peças para você colocar a esposa, não é verdade? E aí vocês vão iniciar a vida de vocês, vão conquistar financeiramente, vão conquistar em tudo. E mais tarde você vai ter uma história para contar, uma história para dizer a seus filhos. E a mamãe também vai ter uma história para dizer às suas filhas. Mas há ajudas que aparecem fora de tempo que pode prejudicar a convivência dos jovens quando eles se casam. O tempo já venceu, mas eu prometo no próximo programa continuarmos falando sobre esse assunto e quero reforçar você, jovem. Ore. Nossos jovens aqui, principalmente esses que estão debaixo da minha tutela ministerial, vocês não vão casando aí sem jejum, não. Vocês não vão casando aí só porque viu um par de olhos e no outro dia já chega falando. Não, outra coisa, você para falar em namoro com uma moça tem que conversar primeiro com os pais dela. Ela tem pai e tem mãe. Você não pode ir chegando assim e se adiantando conversa, não. Tá bom? Você precisa saber disso, que mais tarde você vai ser pai e também, filhinha, você vai ser uma mãe. Tá bom? Então é necessário esses cuidados, esses respeitos e essas considerações. Vou encerrando, já passamos do horário. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa enriquecer os vossos corações. Deus os abençoe.